estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Fala Mercado. E hoje a gente vai tratar de um assunto que não é novo, mas que não cessa as polêmicas, as discussões. É impressionante como volta e meia a gente se pega discutindo sobre esse assunto. E como toda semana, eu tenho aqui comigo dois convidados de altíssima qualidade. Já vou contar um pouquinho mais sobre eles. Marcelo Reck e Maicon Bock, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Vou falar para vocês, então, antes de passar a palavra para eles, porque, como vocês sabem, toda semana, dois convidados novos num tema pertinente ao nosso mundo da comunicação. Um entrevistado, um entrevistador, sempre do meu lado, inclusive. E agora eu vou contar para vocês quem são essas pessoas que estão aqui e por que elas estão aqui. O Marcelo Reck é formado em jornalismo pela URGS, tem cursos de especialização no Media Management Center da Kellogg, meu Deus, em estratégia de mídia na Harvard, apenas em Harvard, né? Business School, e de conselheiro no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Ele é consultor e colunista de Zero Hora. Por 27 anos foi executivo do Grupo RBS, onde atuou como repórter, diretor de redação do ZH, diretor executivo de jornalismo e vice-presidente editorial e institucional. Desde 2017, ele preside a Associação Nacional de Jornais, a nossa ANJ. Também é membro do comitê executivo da World Association of News Publishers. O pessoal gosta aqui, né, de me judiar. E vice-presidente do Fórum Mundial de Editores, o qual presidiu de 2015 a 2017. Além disso, é vice-presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Pessoal, tá pesado aqui. Olha a responsabilidade, hein, Maicon? E o Maicon é jornalista formado pela Unicinos, com quase 20 anos de experiência na comunicação, essa cara de menino. Sim. É porque começou cedo, né, Maicon? Trabalhou como repórter e editor em veículos como Correio do Povo, Zero Hora, Jornal VS, Terra e o Metro, onde foi responsável pela publicação no Rio Grande do Sul por 7 anos. Eu te conheci editor já lá, né? Sim. Atualmente, ele é assessor especial de gabinete da prefeita de Novo Hamburgo, a Fátima Daut, e também atuou como assessor de comunicação da presidência da Assembleia Legislativa e como coordenador de imprensa do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers. Ai, gente, eu tenho muito orgulho dessa mesa, tá muito maravilhosa. Gente, nosso assunto de hoje é a sobrevivência, a permanência dos jornais e das revistas. O jornal morreu, não morreu, o impresso vai continuar, não vai continuar. O que importa é conteúdo, é plataforma, é o ofício. A gente vai transitar aí pelo nosso mundo do jornalismo, especificamente os impressos, jornais e revistas, que é aí o grande chão do Marcelo, especialmente na NJ, né, Marcelo? É um assunto que ele adora falar. E o Maicon com uma vasta experiência também em impressos, né, Maicon? Hoje já do outro lado do balcão, mas sim. Ele chegou aqui, inclusive, vou contar um bastidor, ele chegou aqui com um bloquinho, uma caneta, sim, como bom repórter, né, que se preparou, fez o tema de casa e veio com a sua caneta e seu bloquinho. Então, meninos, agora a palavra é com vocês, porque aqui neste programa o protagonismo é do mercado. Bom, acho que eu posso começar, né, Marcelo? A gente se conhece já há bastante tempo, eu te conheço há mais tempo do que tu me conhece. Mas no passado se falava muito que a TV, quando chegou a TV, ia matar o rádio. O rádio está aí firme até hoje, né? Quando a internet se disseminou, também se falava que o jornal impresso ia sofrer demais. E isso está, de uma certa forma, acontecendo, né? Como é que tu vê esse cenário, o futuro dos veículos impressos? Porque a internet está ocupando um espaço assim, que é de todas as mídias, né? Tudo está ali dentro, televisão, o jornal impresso, as revistas. Como é que tu enxerga assim, o futuro? Bom, primeiro prazer estar com vocês aqui, né? Tenho um carinho muito especial pela coletiva que eu conheço desde o início, né? Desde quando a gente enviava por fax, inclusive. Tive a honra de ser perfilado pelo Paulo Germano em 2005. Olha isso, grande PG, foi nossa, foi coletivete, a gente chama. Eu brinco com o PG ainda. O PG, como errou muito pouco no meu perfil, tá para contratar como repórter na Zero Hora, né? Brinco com ele, né? É um perfil muito bem feito, aliás, né? Como sempre, tudo que ele faz. E que o Coletiva faz também. Então, parabéns aí pela nossa atividade tão relevante para o mercado de comunicação e para o Rio Grande do Sul aí, e para a sociedade como um todo. Bom, primeiro falar sobre o jornal, né? O jornal, a sorte no Brasil é que o jornal, diferentemente nos Estados Unidos, não tem paper no nome. Nos Estados Unidos é newspaper. Né? No Brasil, em português, é jornal, ou diário.
né? Muitos chamam de diário, em espanhol é diário, em Portugal é mais diário, periódico, né? E o fato é que os jornais, eu costumo dizer, foram pioneiros na disrupção. O primeiro meio de comunicação disruptado pela internet foi o jornal. A internet, para quem não era nascido na época, surgiu comercialmente no mundo lá por 94. No Brasil chegou em setembro de 95. Eu até fui beta user de internet aqui numa ação da Procergs, deram para 20 jornalistas, experimentar pouco antes de lançar. E a Zero Hora foi um dos primeiros jornais, inclusive, do Brasil. Não o primeiro foi o Jornal do Brasil, do Rio, né? E depois, meses depois, foi a Zero Hora que entrou com uma página, né? No World Wide Web, que se chamava na época. E o fato é que há 27 anos, quase 28 daqui a pouco, mais de um quarto de século, os jornais vêm sendo disruptados e foram disruptados. O que nós estamos vendo agora, em alguns setores, como o setor financeiro, com as fintechs, né, o setor bancário, o varejo com o e-commerce, mais antigamente as próprias agências de viagem, o setor de estacionamentos pelo Uber, né, ou pelos aplicativos, essa desintermediação que nós estamos assistindo ocorreu com os jornais nos anos 90. Que de uma hora para outra praticamente ficaram sem a sua principal fonte de lucro, que eram os classificados. Os classificados foram dizimados pela internet, e tinha que ser mesmo, né? Os classificados eram uma grande fonte de receita. Era o pilar de circulação, o pilar publicidade, né, no editorial, e o pilar classificados. Então, por exemplo, classificados basicamente era o lucro dos jornais. E ele foi sendo rápido e progressivamente aniquilado pela internet, como tinha que ser, porque era muito mais prático você consultar, digamos, um anúncio classificado na internet, pela facilidade de procura, do que ficar correndo uma lista, coisa e tal, atrás de um apartamento, atrás de um carro. Né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: nós somos pioneiros na disrupção, os jornais são pioneiros na disrupção, e já aprenderam muito com isso. Eles já se reinventaram há muito mais tempo. Então, os jornais não são mais um veículo impresso. Já há muitos anos deixaram de ser um veículo impresso. Aliás, há muitos jornais que não têm nem mais edição impressa. Sim. E outros têm também uma edição impressa. Então, tem uma complementaridade. Ele tem lá a jornada do consumidor, que vai acompanhando a jornada do consumidor desde manhã cedo, com uma série de produtos na sua plataforma digital, celular, ou rede social, o próprio site, ou a edição impressa, e vai indo, até o famoso recostar à noite, que permite alguém sentar no sofá com um iPad, com um tablet, alguma coisa, né, ou com o celular, e fazer uma leitura mais profunda, enfim. Este aprendizado de jornada do consumidor, de disrupção, nós já passamos por isso. Ainda há uma parcela significativa dos leitores que gostam de ter esse contato físico, né, e de não ter que ficar se preocupando em ligar com bateria, não sei o quê. E outra coisa, edição impressa, assim como a edição em PDF, como a gente chama, né, edição de flip, é uma edição com início, meio e fim. E vale para a revista também isso. Então você sabe onde começa, para onde vai e onde termina. Então você controla o seu próprio tempo, você administra a sua profundidade. E outra coisa, você mantém um foco absoluto naquilo que está fazendo, sem distração. Na internet. E fica entrando notificação do WhatsApp te atrapalhando a leitura, que não sei o que. Sabe uma coisa? Eu trabalhei mais de 15 anos em jornais impressos, né? E uma coisa que eu gosto, o jornal, ele hierarquiza a informação. Eu sei, pela capa de um jornal, qual foi o assunto mais importante, a imagem do dia. Então, na minha visão, isso é muito diferente da internet, que de acordo não deixa de ser uma curadoria, né? Exatamente. Da informação. Eu sempre costumo dizer, como chefe de redação, que quanto mais o editor trabalha, menos trabalha o leitor. Claro. Perfeito. Né? Então, assim, quanto mais trabalho dá uma edição, em sofisticação, em seletividade, em hierarquização, em esquematização, muitas vezes, da informação, que dá um trabalho grande, né? Menos vai trabalhar o leitor, e mais rápido ele vai assimilar, absorver aquela informação, às vezes informação complexa. Então, esse aspecto que o Michael menciona, da hierarquização, da seletividade, de um produto completo, ele vai de encontro contrário
a essa ansiedade generalizada que a gente começa a acompanhar uma thread lá de Twitter e não sabe aonde vai acabar. E você não sabe qual é a hierarquia daquilo. Então ele é um anti-ansiedade, é um anti-ansiolítico informativo, o jornal, porque te dá tranquilidade de que aquilo ali representa, digamos, o mais importante para aquele momento. E muitas pessoas ficam muito à vontade, né, com esse produto, que não é um produto barato, né, não é mais tão barato como era no passado, mas por essa conveniência, por essa facilidade, por essa familiaridade, ele é ainda muito resiliente. Então, eu acho que quem vai decidir a existência ou não das edições impressas vai ser o leitor. Se ele continuar se dispondo a pagar determinado valor para receber essa edição. Em contrapartida, mesmo que um dia venham acabar as edições impressas, as edições digitais no formato impresso têm uma vida longuíssima, que dão o mesmo trabalho para o editor. Só elimina o processo industrial lá de impressão. Os editores terão o mesmo trabalho. Os diagramadores também. Ilustradores, terão o mesmo trabalho. Né? A mesma sofisticação de edição, que dá essa sensação de finitude, né, de início, meio e fim, ela continuará. E a gente vê isso, eu vejo isso com jovens que assinam, estudantes ou recém-formados, né, os jovens profissionais, que assinam jornais nas suas edições digitais, principalmente assim, Financial Times, jornais, enfim, de alta qualidade, porque aquilo é um instrumento fundamental para a atividade profissional deles e de complementar a vida deles. E nesse ponto a internet ajuda muito, né? Que hoje a gente pode morar em qualquer lugar do mundo e assinar qualquer jornal do mundo. Qualquer jornal do mundo. Então... o empecilho que ainda existe, a barreira, ela é de língua. Mas para uma parcela da população mais, digamos, familiarizada com línguas, não é mais uma barreira. Então, o inglês virou a língua franca universal, pessoas leem, né? Pode não falar inglês, mas muitos leem inglês com mais facilidade. E então essas publicações, elas passaram a ser mundiais. Mesmo os jornais aqui do Rio Grande do Sul, quando eu comecei como editor-chefe da Zero Hora, não tinha internet. Sim. Lá em 93. A internet em 94, 95. E a barreira física da distribuição sempre foi um limitador do alcance dos jornais. Então é o seguinte, o que é um jornal, né, impresso? É um sujeito que lá na Finlândia, ou lá na Escandinávia, plantou uma sementinha, aquele pinheiro cresceu, né, foi lá alguém lá no meio da floresta, puxou, tirou aquele pinheiro, colocou dentro do caminhão, levou para uma fábrica, um moinho lá na Finlândia, virou uma pasta de celulose, passou por um processo industrial, aquilo ali entrou numa bobina, aquela bobina entrou num caminhão, aquele caminhão foi colocado dentro de um navio, né, aquela carga dentro do navio, que saiu lá da Escandinávia, veio, atravessou o oceano, meio todo mundo veio aqui em Porto de Rio Grande, entrou num outro caminhão, aquela bobina, coisa e tal, levou lá para a sede do jornal, aí passa uma tinta naquela bobina, corta ela, fatia toda, e bota dentro de caminhão, leva lá e entrega lá em Uruguaiana. É um processo maluco. Fiquei e um processo já caro. de pensar nisso, e caríssimo. custos, né? Custoso, então, né? geograficamente, e outra coisa, é um produto com mais... ele é menos perene do que o alface. O alface você consegue entregar 2 horas depois. Um jornal que chega 2 horas atrasado, ele perdeu completamente a validade na casa do leitor. E isso todos os dias do ano. Então é um processo muito complexo, muito caro para gerar essa conveniência. E a barreira física eu tenho que levar fisicamente. Bom, quando chega a internet, acaba essa barreira física e esse custo de distribuição. Eu tenho a mesma qualidade de produto que eu posso entregar para um gaúcho que mora na Austrália, ou um gaúcho, ou todos que torcem pelo Grêmio e pelo Inter, né? E não necessariamente nascido no Rio Grande do Sul. Eu sempre digo, né, o jornal, a Zero Hora, o Correio do Povo, enfim, eles falam das coisas do Rio Grande para quem tem vínculos com o Rio Grande. Para mim, sempre que tem vínculo com o Rio Grande, é torcedor de Grêmio ou Inter. Pode ser terceira geração e morar lá no interior da Bahia, lá em Irecê, plantar feijão há 3 gerações. Mas tem esse vínculo e consegue ler uma Zero Hora ou que não conseguiria há 30 anos. Então isso é um negócio fantástico também para essas edições com início, meio e fim. Eu acho interessante também se a gente pensar que o jornal impresso termina, se ele termina sob o argumento da internet, da ascensão da internet, a gente também tem que pensar que a internet não chega ainda para todo mundo, né?
Ainda não, né? Sim. Toda eu a digo questão assim, periférica, por se exemplo. a gente pega alguns países que estão em rápido processo de crescimento, Índia, China, alguns países da África, a edição impressa cresce ainda. Claro. Então, eu vi os colegas da Índia dizendo, não, então esse ano só crescemos 10%. Só cresceu 10%. Né? Então, assim, porque ainda estão chegando, porque o jornal, o consumo de mídia profissional, e principalmente o consumo pago de mídia, e aí, no qual se inclui jornal, revista, enfim, conteúdos pagos de uma forma geral, eles também são uma forma de exercer-se a cidadania. Então, o cidadão chega ao mercado de consumo de uma forma mais completa, mais abrangente. Ele também passa a pagar por conteúdo, ele também passa a ter acesso a um conteúdo mais qualificado. E aquilo ali é uma travessia para um patamar acima de cidadania. Então, por isso que a gente vê nessas sociedades que estão em rápida ascensão de classes sociais, que é o caso das formações de classe média, de uma velocidade muito intensa, principalmente no caso da China e da Índia, os jornais continuam a crescer na sua circulação impressa. Tá? Nos demais, não. Nos demais, há uma perda gradual da edição impressa, mas não uma perda de audiência, ao contrário. Né? As audiências dos jornais, e mesmo assim, não são audiências gratuitas, audiências pagas. O New York Times, que tinha lá no seu auge da edição impressa 1.200.000 exemplares, 200 mil exemplares avulsos de assinatura, hoje tem 10 milhões de assinantes. Tem 7 vezes mais assinantes hoje no New York Times do que teve no seu período áureo impresso. Então, o New York Times alcança muito mais gente. Eu tenho assinatura do New York Times em Porto Alegre há muitos anos, 15 anos. Que, de outra forma, eu teria acesso indo aos Estados Unidos, ou chegando ao aeroporto, comprando uma edição do New York Times, às vezes com um dia de atraso. Então, é uma forma de dar um acesso qualificado. Tu citaste o New York Times. Quais são os outros exemplos positivos, né, de jornais pelo mundo que tu tens que estão lidando bem com a internet, estão se reinventando? O que foi feito, assim? O que tu poderia nos contar? O New York Times é uma grande referência, né, porque ele é inovador em uma série de coisas e, principalmente, ele estabeleceu um crivo de qualidade, né, um marco de qualidade, percepção de valor, que é o que todo mundo busca ou deveria buscar. Então, nos casos mais conhecidos, né, o The Economist, que é uma revista, mas que eles se chamam de jornal, é um exemplo. Cresce ainda a circulação e ele é muito estável. O Financial Times também tem um crescimento de circulação e de abrangência. O The Guardian no Reino Unido, que lá não é só Reino Unido, ele é produzido a partir do Reino Unido, mas com consumo grande no mundo inteiro. Então, jornais de alcance global. Você tem 4, 5 jornais em língua inglesa com alcance global. Mas você pega outros jornais que têm uma capacidade de expressar um sentimento importante de uma região, como o Singapore Press Holdings, o South Morning China Post, que é o principal jornal de Hong Kong. Ele tem uma abrangência mundial porque as pessoas que querem entender o mercado asiático, o mundo asiático, dependem disso, não só quem vive do asiático, também faz uma assinatura desse jornal. E outros jornais locais, regionais, e aqui nós temos no Rio Grande do Sul vários exemplares, com muita resiliência, né? Eu sempre cito o caso lá no Novo Hamburgo, né? O NH, né? O Grupo Sinos. Para mim é um exemplo, o Grupo Sinos sempre foi de uma empresa altamente profissionalizada, focada em entregar o melhor possível para a sua comunidade. Tá? Numa plataforma mais abrangente que apenas o jornal, tem ali tudo dentro daquela estrutura. Que emprega pessoas locais, que fala para aquela comunidade. Isso é insubstituível. Isso tem um valor percebido pela comunidade, né? Que é, diria assim, a maior força. Não tem Google, Facebook ou New York Times que ameace essa quando é bem feito, quando não se descuida deste vínculo com a comunidade, né, de retratar a comunidade. Às vezes também acontece daquela comunidade, não acontece tanto no Rio Grande do Sul, mas aquela comunidade não valorizar isso. E infelizmente aí nós vemos jornais fechando. O mundo todo, Brasil inclusive, jornais de 100 anos fechando no interior do Brasil. E aí por falta de apoio ou falta de reconhecimento da comunidade.
E a comunidade perde com isso. Os políticos locais perdem, o empresariado local perde, a cidade perde um porta-voz. Isso é uma tragédia. A economia como um todo também perde, né? E deixa de se refletir, debater seus problemas, coisa e tal. E ninguém vai fazer isso por eles se não for o jornal. O Grupo Sinos acabou de completar 65 anos, né? O primeiro veículo deles foi o Jornal VS, que na época se chamava, acho que, Jornal São Leopoldo, se não me engano. E eu sempre valorizo muito isso lá, como assessor de imprensa de uma prefeita da região. Porque além de retratar a comunidade, eles apoiam as pautas locais, as bandeiras da comunidade. Então, acho que... E se não fizer, da cultura local, né? Se não fizer isso, mais ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Né? Então, essa valorização das coisas locais, né? Dos artistas locais, dos escritores locais, dos fotógrafos locais, do empresário local, é fundamental, não só para a autoestima, mas para o desenvolvimento da comunidade. Eu vou aproveitar aqui para interromper um pouquinho vocês, mas para quem não nos acompanha nos demais episódios, eu interfiro, faço algumas interferências porque eu não me aguento, né? Mas também tem a participação da produção, porque, né, por trás do que vocês estão vendo tem bastante gente trabalhando, ouvindo aqui, curtindo o nosso bate-papo e também querendo participar. Então eu tenho aqui uma pergunta da produção que diz assim: a gente falou aqui bastante, e o Marcelo citou bastante os benefícios do jornal impresso, né, enfim, das pessoas que consomem a informação das edições aprofundadas. Mas e quanto às receitas, né? Ou seja, do ponto de vista do empresário, vale a pena, de fato, manter esses jornais impressos e revistas impressas? Essa é uma grande pergunta e que depende da disponibilidade do público de bancar essa edição impressa. Né? Então, para muitos, as edições impressas caíram em quantidade, mas há um público muito fiel, disposto a pagar por essas edições. Então, enquanto houver pessoas dispostas a pagar por edições impressas, no caso, para não ficar só citando os locais aqui, mas os New York Times da vida, continuará existindo. Quando não houver mais e passar a dar prejuízo, é porque tem uma margem de contribuição. Né? O empresário tem lá a sua margem de contribuição, sabe que quanto que o produto contribui, se dá margem negativa, se ele compensa, se tem uma perspectiva de gerar lucro, pode não dar lucro, mas tem uma posição estratégica que interessa manter, coisa e tal, por uma outra razão. Mas esta é uma avaliação estratégica de cada empresa. Então, algumas olharam, olha, esse jornal, a edição impressa, ela realmente está queimando caixa, como a gente diz, né? De uma maneira que não é possível. Então, nós vamos migrar a edição impressa para uma edição digital, às vezes 24/7, outra com uma edição Flip, mais 24/7, e alavancar de outra forma. Vários jornais brasileiros fizeram ou estão fazendo essa travessia. Né? Outros estão mantendo e vão manter por muitos anos ainda as suas edições impressas. Então depende de cada situação de mercado, de cada estratégia do grupo ou do veículo de comunicação. Nesse ponto, eu até queria dar um relato, né? Eu trabalhei no Metro Jornal, foi um jornal gratuito, 100% da receita vinha de publicidade. E assim, nos últimos anos do jornal, né, durante todo o período, para alguns segmentos, o jornal funcionava muito. Por exemplo, revendas de carro. Queria muito chegar nesse ponto. Exatamente. Então, acho que assim, eu lembro que tinha um anunciante que vendia móveis mais rústicos. Para ele fazia muito sentido, tinha muito retorno. Não sei como explicar, mas no caso, por exemplo, das revendas de carro, das concessionárias, fazia muito sentido porque o jornal era entregue dentro para as pessoas que estavam dentro, num veículo, exatamente, né? Dentro do veículo e em pontos selecionados, então pegavam um pessoal com uma certa renda, digamos assim, né? Então fazia muito sentido. Mas, claro, o jornal foi afetado pela redução de publicidade nos veículos impressos em geral. Então começou a migrar e ele começou a não fazer mais sentido manter aquela edição. Então acho que, de acordo com o segmento, né, que vai ter essa resposta. Isso é muito interessante. Porque a questão publicitária, e aí eu vou falar também, vou trazer um pouco da nossa experiência, porque a gente também imprime, né, as revistas. São 4 edições ao ano e são revistas assim, a nossa revista, a comunicação, que é o carro-chefe do final do ano, são mais de 100 páginas, né? As outras em torno de 60 a 80 páginas. Mas é um custo elevado. Claro. Mas é impressionante como ainda dentro das estratégias de mídia das marcas, o impresso ainda tem um valor
muito grande. A gente já teve anunciantes que disseram, se vocês migrarem para o digital, só para o digital, eu não anuncio mais. Tem esse fator da concentração absoluta, né? Que você está focado naquele livro. Por que o livro ele ainda é impresso, né? Na sua maioria, né? Porque a pessoa fica focada, concentrada naquilo, sem distrações. É o mesmo princípio que vale para jornal impresso e revista impressa. Mas, além disso, eu tenho dito que o impresso ele é um lastro de credibilidade para o resto. Então, ele serve, não que seja obrigatório ter impresso para se ter credibilidade, mas ele é um lastro adicional na credibilidade, porque o impresso é o para todo sempre. Se errar não no tem impresso, como passar uma borracha nele. É a história, né? Dia a dia registrada. Exatamente. Né? Não tem como apagar, deletar, não existe isso. Né? Então, ele é um lastro de credibilidade e isso, nesse aspecto, ele é muito importante para todo mundo que lida com comunicação. Sim, até porque como ele é um registro histórico, como ele serve também à sociedade como uma memória, isso traz a quem trabalha para ele uma responsabilidade enorme, né? Eu, particularmente, já comecei no digital, né? O Coletiva sempre foi originalmente digital, com exceção daquela época que o Marcelo acompanhou, que era enviado por fax. Mas, enfim, acho que durou, se não me engano, durou um ano e aí já se migrou para a internet. Então, tem essa opção do tirar do ar por uma política nossa, a gente não tira, mas teria essa opção, tira do ar. Isso aqui tá errado, uma palavra foi errada, vai ali e corrige. Se tu faz isso no impresso, acabou, né? Então, assim, a responsabilidade de quem escreve para o impresso também é maior. E, portanto, o ofício do jornalismo, ele passa a ser ainda mais importante quando a gente trata do impresso, né? E o que o Maicon comentou dos anunciantes do impresso é que eles se beneficiam também dessa credibilidade. Claro. Né? Ou seja, não é o conteúdo editorial que tem credibilidade, o conteúdo tem credibilidade adicional. Então, eu acredito que, nesse sentido, eu vejo o impresso ainda com uma boa estrada, uma larga estrada, mas cada vez mais nichado. Né? Não vamos ver grandes circulações de impresso, mais fora esses países, Índia, China, que tem grandes massas chegando na classe média. Mas serão edições cada vez mais de nicho, né? Com um custo mais alto, mas que compensa-se por essa conveniência, como um livro. Em tese, um livro digital. Um livro digital é muito mais barato que um livro impresso. Mas ninguém vai à feira do livro comprar um livro digital. Perfeito. Eu, inclusive, particularmente, eu tenho os dois, né? Eu tenho um Kindle, enfim, e consumo por ali, mas eu não abro mão do livro impresso. Eu brinco que eu gosto de livro de pegar na mão, eu brinco, né? Eu não posso entrar em livraria, eu gosto de folhear, sabe? É uma até outra... o cheiro, muitas vezes. Exato, é uma experiência... Até a experiência olfativa. É uma experiência diferente. Tátil, o Kindle... Ok, ele é mais prático, ele, enfim, favorece, por exemplo, eu que leio deitada, né, antes de dormir. O Kindle favorece, ou quando tá... Tem livros pesados, né, também. Eu tô lendo o livro da biografia do Obama, né, um peso. Enorme, exato, tem. Um plexo fortalecido. Enfim, né, mas também tem essa questão mais nostálgica com esse público fiel. E é concentração. Sabe, o livro, então você está lendo no papel, você está lendo no papel. Não está entrando notificação lá do WhatsApp, sabe, te tirando a atenção, ou tocando uma musiquinha. Não, é ler. Então, é um fator em que a pessoa é psicológico, é dela com ela mesma. Às vezes, são 5, 10 minutos que ela consegue dedicar para ela mesma, sem que nenhum outro fator externo desvie a atenção dela. É comportamental, né? Você que é mãe recente, sabe como é importante ter os seus minutos contigo mesmo, né? Bastante! São bem raros ainda, né? Porque meu filho ainda é pequeno, mas... Com certeza. Inclusive, e aí, é bem isso da questão comportamental. Eu me lembro, até hoje, do livro e da idade que o Pedro tinha quando eu consegui ler o livro depois da maternidade, assim, eu lembro que eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas. Gente, eu consegui ler um livro, né? Eu tenho e logo filho. Você vai ver como ele vai estar fascinado por edições de livro impresso. Não, gente, já tá. Nesse ponto, ele adora, Eu fico impressionada. Então, você como é natural isso. É natural, não é imposto, é natural. As pessoas querem ter esse contato, né? As crianças, os adultos, os jovens. E o Harry Potter talvez tenha sido o grande divisor de águas para demonstrar que o adolescente lia assim, contanto que o conteúdo seja significativo. Aliás, me permite,
Eu aprendi lá atrás, com uma colega que era editora do caderno de informática da Zero Hora, que a filha dela, ela seguia onde estava a figura da Minnie. Né? Se fosse no CD ou fosse num livro impresso. Né? Chamava-se Lana, a filha dela. E eu digo, ela acabou de descobrir a lei de Lana. Porque não interessa a plataforma, o que interessa é o conteúdo. Claro. Perfeito. É isso. Tu acredita, trabalhando até hoje. e tu acredita, Rec, que os jornais impressos eles vão seguir focando na segmentação do conteúdo? Daqui a pouco ficar mais interpretativo, mudar um pouco do que a gente tem hoje? Eu acho que os jornais, pela característica de custo, eles tenderão a ser ainda generalistas. Né? Mas terão dentro cada vez mais, eu acho que a sociedade ela exige cada vez mais especialização. Não dá em conta que o jornalismo é o grande antídoto para a desinformação, para essa epidemia. Né? A informação qualificada, as fontes críveis, a credibilidade é o contraponto a essa epidemia de desinformação. O jornalismo de uma forma geral. E nos jornais, como na comunicação, eu vou precisar cada vez mais de informação ultra especializada. Né? Então, que tem assim, uma profundidade e uma capacidade de me trazer conteúdos exclusivos, produzidos com fontes e informações de alta qualificação. E eu vou pagar caro por isso. Eu vou pagar, não eu, Marcelo, eu como usuários pagarão por essa informação cada vez mais. E eu vou dar um exemplo aqui triste. Tá? Doenças. Quem tem uma doença na família, ou consigo, aquela doença específica passa a ser um objeto de qualificação, sabe, de aprofundamento daquele assunto. Absoluto, daquele Perfeito. assunto. Né? E quantas publicações nós temos no Brasil que tratem, por exemplo, jornalisticamente o Alzheimer? Nós temos milhares, centenas de milhares de pessoas, famílias, com essa questão dentro de casa. E eu não digo tratar informação científica, porque isso tem bastante disponível. Mas jornalístico, que faça um acompanhamento diário. Não, e que traduza, né? Porque é isso. Que entreviste especialistas, que trate e que organize até eventos, né? ou reuniões, ou debates, coisas tal relacionadas a avanços, por exemplo, do Alzheimer. Estou dando o Alzheimer aqui porque poderia citar dezenas de outras circunstâncias de que esta informação ultra especializada ela tem um valor, mesmo que não venha a ser cobrado, e gera um engajamento, e nós estamos com um campo ainda muito aberto no mundo para ela. Eu tive uma experiência dessas, exatamente sobre saúde, né? Eu lembro que a Zero tinha o Caderno Vida. Sim. Né? Que tratava Continua, sobre... né? Continua o caderno. Na época ele era ainda mais... eu acho que ele era maior também, enfim. E... Opa, desculpa, gente. Eu lembro que eu vou revelar aqui intimidades da família, mas meu pai tem uma doença rara, muito rara, e a gente começou a pesquisar, porque aí tu vira especialista no assunto, né? E eu lembro que eu liguei para Zero para falar sobre isso, e dizer, gente, tem outras pessoas que podem sofrer dessa mesma doença e não sabem, e não têm informação. E eu lembro que na época o critério da pessoa que me atendeu era, mas é que se, assim, quantos atinge? Porque se atinge pouquíssimas pessoas, talvez não seja tão interessante para um veículo de massa. Na época eu não concordei muito, né? Porque eu acho que algumas pessoas podem ter, inclusive, nem saber. Né? E, inclusive, essa doença ela não tem tantos estudos exatamente porque não tem uma amostra ainda suficiente para enfim, disseminá-la. Mas é exatamente isso. E a internet, o mundo digital, ele supre isso. Exatamente. Contanto que não seja feito com charlatães. Tem que ser feito com base jornalística de altíssima qualidade, pela responsabilidade. Marta Gleich, inclusive, disse uma frase num evento nosso uma vez, e eu nunca mais esqueci, eu sempre uso, sempre que eu posso, que é o jornalismo de qualidade custa caro. Né? Então, esse investimento custa caro no ofício do jornalismo. Não é troco, né? A gente poder contar com essa credibilidade. E acho que para o anunciante, por exemplo, é claro que um laboratório, alguma coisa, não vai anunciar num jornal, a menos que seja uma doença muito... um over-the-counter, assim, um remédio, um medicamento que a gente compra na farmácia. Mas essas publicações especializadas,
não voltadas para o público médico, voltadas para o usuário. Para o público. Para o público. Uma linguagem compreensível, acessível, mas de altíssima credibilidade, é um espaço enorme também para o mercado. Né? E eu não falo que são revistas necessariamente impressas, pode até ser impressa, mas com edições 24/7. Você tem que acompanhar câncer no mundo hoje 24/7. Com noticiário, né? E não é câncer divide todos os dezenas de tipos de câncer, porque cada um é diferente do outro, um acompanhamento jornalístico. Diga-se de passagem, os americanos estão começando a fazer isso. Então você tem lá sites cada vez mais especializados. Tem que fazer em português isso. Eu acho que existe um campo para os empreendedores que estão nos ouvindo. Fica a dica. Pega não pega a saúde, nem um campo grande, pega um subnicho, um ultra nicho, e seja o melhor do mundo naquilo. Eu tenho falado com os estudantes, ou recém-formados, assim, qual é o caminho? Escolha alguma coisa que você vai ser o melhor do mundo. Mas como faça o melhor do mundo? Né? Nem que seja você vai ser o que vai cobrir soja no Rio Grande do Sul, vai ser o melhor repórter ou publicação de soja gaúcha no mundo. Tá? Perfeito. Porque para o segundo, terceiro terá dificuldade. E tem que ter um objeto de distinção. Tá? Então, é óbvio que os veículos profissionais, que a RBS, tem claramente isso na sua estratégia, né? E outros têm. Mas vale também para os empreendedores que estão começando agora no mercado de comunicação. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente está falando muito sobre conteúdo, né? E tu é um eterno repórter, né? Então, hoje... Obrigado, é isso mesmo. Me sinto honrado. É um elogio, mas sem dúvida, com certeza. Eu não sou nada mais do que isso mesmo. Eu acho que repórter é o auge da nossa profissão, né? Quando eu voltei da licença maternidade, eu lembro que eu cobri um evento em seguida e alguém me perguntou, e aí, como é que foi o evento? Eu falei, gente, foi maravilhoso, sabe? Porque a alma de repórter aí pulsa, o brilho, né, volta. Sim. Concordo plenamente. E a gente está falando aqui muito sobre digital e impresso, né? Hoje na internet eu observo que o que mais ganha destaque é aquilo que vai gerar um clique, né? É falar de um programa de televisão, aí a gente está na onda dos reality shows, ou é falar sobre alguma subcelebridade que se separou, alguma coisa assim. Como é que tu vê isso? Porque a gente é de uma geração, digamos assim, que me colocar junto, assim, todo mundo junto, que a gente valoriza outras coisas, né? A gente tem uma outra percepção do que é notícia. É quando a gente olha e diz, tá faltando pauta? Sim. A gente olha e diz, é sério que isso é notícia? E às vezes a gente olha, tá ali passando no Twitter, daqui a pouco fala o nome de uma pessoa. Fulana termina um relacionamento com outro. Mas começou? E a gente não sabe nem quem são as duas pessoas. Assim, é muito comum, sabe? Muito comum. Onde é que eu tô? O que eu perdi aí, sabe? Como é que tu vê isso como repórter? Eu acho que existem muitos universos. Né? E muitas vezes tem um universo que nós não convivemos. Eu sempre me lembro quando eu era responsável também pelo Diário Gaúcho. E como estava, que é um case nosso, inclusive, né, aqui do Rio Grande do Sul. Que eu costumava dizer, eu costumava repetir o que o Ciro Martins e o Alexandre Bach, que tinham sido editores do Diário Gaúcho, diziam, né, que esse é um jornal muito mais difícil de ser feito. Claro. Porque ele fala de músicas que nós não ouvimos, filmes que não assistimos, programas de televisão que também não assistimos, e lugares em que nós não vamos. E problemas que nós não temos. E problemas que nós não temos. Maravilhosa a definição. Então ele exigia realmente uma empatia, um esforço adicional do que faz um jornal de classe média, como a Zero Hora, porque aquilo ali é mais ou menos o que as pessoas fazem. Então, eu acho que nós temos que entender que existem, pegar o caso do Rio Grande do Sul ou do Brasil, tem fenômenos culturais e comportamentais que eu acho que muitas vezes a imprensa não percebe. O tradicionalismo, por exemplo, embora você tenha bastante gente, né, que trate do tradicionalismo, inclusive nos veículos de comunicação, mas ele é uma dimensão extraordinária, porque ele movimenta de pessoas. Eu me lembro que o Giovanni Grisotti, que é um evangelizador sempre foi dentro da RBS, além do enorme repórter investigativo, um grande advogado do tradicionalismo, dizia, vocês não estão vendo o que é o mundo de rodeios no Rio Grande do Sul. Dizia para mim, que eu era diretor de produto do grupo. Tu não está entendendo o que é o mundo de rodeios. Tem 3.000 rodeios no Rio Grande do Sul por ano e que são praticamente ignorados pela imprensa. Ele tem toda a razão. A religião, os evangélicos, também não tem uma cobertura à altura
não digo do número do que mundo, que abrange, sim. Né, 30% da população brasileira e assim por diante. Então, acho que nós temos um esforço de entender o que move as pessoas. Né? Muitas vezes elas ficam com o Big Brother também como uma forma de desopilar. Claro. Né? Porque tu não quer saber tá só como é que a bem. taxa de câmbio, né? Claro. Então, eu acho que nós temos que navegar, transitar e oferecer conteúdos aos diferentes públicos com a qualidade, com a Afinal, mesma qualidade o ética. repórter que produziu essa matéria que a fulana Sim, terminou sim, com o Beltrano, ele pode ser o melhor repórter de subcelebridades do mundo, né? Claro, sem dúvida. Que faça isso e talvez bem feito. Perfeito. Meninas, chegou um momento que eu não gosto, eu fico muito triste. Quer dizer que acabou. O papo tá bom. O papo bom, tá conversa. ótimo. Gente, que aula, né? Que aula de jornalismo, do ofício. Pouco importa a plataforma. Pouco importa não, né? Porque a gente tratou aqui de uma das plataformas que é a impressa. Mas, de fato, o fazer jornalismo não muda, né? Não vai morrer. Não vai morrer. O jornalismo, então, Não vai bom, morrer. cada vez mais, né? Já viemos de um ano, inclusive, em que o jornalismo foi altamente atacado. Então, a gente começa graças a Deus, a ter mais visibilidade da importância do nosso ofício. E vocês que ficaram conosco, muito obrigada pela audiência. Meninos, muitíssimo obrigada pela presença. Curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal, ativa o sininho, né, para o YouTube te avisar toda vez que tem conteúdo novo. E tem conteúdo novo toda semana, porque nesta mesa e neste programa o protagonismo é do mercado. Até a semana que vem.